Mano, é muito tarde aqui onde eu vivo, eu só quero vos dizer. Flamengo foi sorteado e um adepto do Chelsea já saiu todo confiante a dar a sua opinião sobre o sorteio. Simplesmente, ele calhou no grupo do Flamengo e o homem já está a dar as dicas do que ele acha que vai ser a fase de grupos e o resto do torneio, mesmo logo após o torneio, logo após o sorteio ser terminado. Então, quero ver a tua opinião se o Flamengo chega em que lugar, se esse adepto do Chelsea tem toda a razão de falar isso ou simplesmente são falácias e falácias. Se liguem só nisso, mano. Da mentalidade que é um privilégio participar de um torneio como esse. Não sou de escolher adversário. Eu acredito que a equipe que entra em busca do título, respeitando a dificuldade, o equilíbrio que são as potências do futebol mundial, estão aqui. Mas em algum momento você vai encontrar os melhores, os mais difíceis pela frente. Então, eu joguei no Atlético de Madrid, no Porto, na Juventus, são equipes que tem a possibilidade de enfrentar, e jogar Flamengo contra qualquer uma dessas equipes seria extraordinário, por mais difícil que seja. Mas então eu não escolho adversário, vamos ver o que vai ser. De qualquer forma, terão adversários duros pela frente. Establish our brand globally. We want to be globally relevant. We want to export our content. My crying moment in the Fortaleza game that I was telling Roberta about the other day, that was because I just have this desire to sort of project this Brazilian brand of football around the world and reestablish Brazil as one of the true leaders of world football. So the opportunity for us, given my desire to be a part of that, to be in this tournament along with Palmeiras and Flamengo and Fluminense, great for us. And our Botafoguenses, they're going to expect, what they should expect is that we are going to promote the living hell out of our brand in the United States and elsewhere just by being a part of this event. The time that we spend playing on American soil, it's a great opportunity for Botafogo. Tá legal e ele ser um cara bom de papo nas coletivas, que o pessoal esquecesse que existe Marcos Braz e Rodolfo Landim. Perfeito. Esse foi o maior mérito do Felipe Luiz. Nós esquecemos que existe Marcos Braz. Exatamente. Boa. Então, só para ressaltar, papel muito legal do Flamengo, que merece aplausos nesse final de temporada, jogando a Vera até o fim, sem férias, sem dor, sem não sei o que, tá jogando. E acho que conta muito a experiência do Felipe Luiz, jogador no mesmo Flamengo, que viu numa temporada em que ele foi campeão como jogador da Copa do Brasil e da Libertadores, a fase final do Brasileiro, eles jogando de férias, como o São Paulo atual, e custou a cabeça do Dorival Júnior e de vários jogadores. Exatamente. Né? Ele já viveu essa experiência sendo um dos principais jogadores do mesmo Flamengo, e não foi suficiente nem o título da Libertadores, nem a da Copa do Brasil para aplacar a ira da galera com aquele final de Campeonato Brasileiro que eles proporcionaram naquele ano. É isso. Só mais uma coisinha rápida. O Felipe Luiz, ele, com o jeito dele, com o futebol que o Flamengo apresenta, por esse modo de comandar mentalmente o time do Flamengo, apagou a marca do Flamengo do ano. Sabe qual era a marca do Flamengo do ano? Uma mordida na virilha do torcedor no shopping. Isso, é do ano passado, né? Ele foi no fim do ano passado, mas teve marcas ruins, né? Foi o fim do ano passado, mas veio toda essa coisa. Teve Real Madrid pode esperar que a sua hora vai chegar. E na sequência teve uma mordida na virilha, fora o soco na cara do Pedro, blá 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 blá. Aí chega o Felipe Luiz e apaga tudo isso. Olha o mérito do cara. E aqui tem gente, o Dudu Campos falou que o Flamengo ganhou 3-0 e que o Felipe Luiz reclamou, queria mais, falou que não gostou muito do jogo, não. Isso. Felipe Luiz, assim. Eu sou fã do Felipe Luiz. Se tem dois treinadores no ano aqui que eu adoro, é Arthur Jorge e Felipe Luiz. Fora o Roger, fez o trabalho, mas assim, Felipe Luiz e o Arthur Jorge, cara, estou com você, Casão. Dentro de um começo de trabalho de um técnico, o início é muito promissor. A gente tem que tomar muito cuidado até com os elogios, porque é muito fácil. Tem muita gente que hoje está elogiando, rasgando cedo. Da primeira tempestade que passava, vão cair de porrada nele, vão querer dizer que era fogo de palha. Janeiro começa tudo diferente. Aí muda tudo. Com ele, né? Então, mas o início é muito bom. O início é muito bom, ele tem mostrado capacidade de mobilização da equipe, muitas boas soluções em campo. O Flamengo ontem tinha um titular, o Pulga. Todo mundo ali é reserva hoje. Todo mundo é reserva. Bruno Henrique é reserva. O Matheus Cunha é o goleiro reserva, o Varela é reserva, o Ayrton Lucas é reserva, Fabrício Bruno, o Davi Luiz, o Everton Araújo, essa turma, todo mundo é reserva. Todo mundo que jogou, Matheus Gonçalves,
Todo mundo é reserva nesse time que jogou ontem. Plata, estão jogando agora porque tem contundidos e tal. Se pegar o elenco inteiro pronto, só o Pulga jogaria. Jogaria De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Cebolinha. O Luiz Araújo, que jogou no segundo tempo, acho que é mais titular do que outros que estavam em campo. E o Flamengo venceu com autoridade. O Criciúma desesperado, mas que no sábado, por exemplo, com toda essa boa fase do Corinthians, meteu 2-0 e o Corinthians teve que virar o jogo. Ontem o Flamengo, ritmo até lento, até entendo essa crítica dele, embora acho um pouco até forte demais. O Flamengo não correu risco, ele tirou a velocidade do jogo, foi levando, não entrou em trocação, o Criciúma não conseguiu dar o ritmo que poderia ser interessante para ele, de pressionar no Caldeirão, com o Heriberto Russi muito cheio, né? E naturalmente construiu a vitória. É uma pena que o time não esteja disputando o título, aí eu acho que, embora ele tenha perdido para o Fluminense, empatado os jogos aí que poderia ter vencido contra o Inter e contra o Atlético Mineiro, por exemplo, mas ele já pegou o time numa situação difícil, né? Isso vem aí dos erros cometidos anteriormente, pelo Tite, pela diretoria, pelos jogadores, especialmente pelo Tite e diretoria, que abandonaram o campeonato para priorizar a Copa do Brasil em dado momento, quando dava para tentar até se classificar na Copa do Brasil, mas dando toda a atenção à competição mais relevante, que é a Série A. Isso não foi feito, então custa caro agora, pontos perdidos que poderiam ter sido conquistados lá atrás. É o 4º ano seguido que o Flamengo chega no final do campeonato. Agora, o início é muito bom. E tem um ponto aí que está chamando muito a minha atenção, que é a diferença do trabalho do Tite para ele. Acho que tem muita coisa para o Tite pensar sobre isso. Porque, assim, o Tite, eu sempre vinha falando nos últimos anos, para mim, ele é o melhor técnico brasileiro. Até porque aqui no Brasil os que começaram a se destacar eram técnicos estrangeiros, né? Com momentos de um de outro ali. Mas nenhum técnico brasileiro se apresentou para ser o cara, né? Você vê que o Abel, agora o Arthur Jorge, antes o Jorge Jesus e tudo mais. Então, teve um momento do Diniz, claro, que ganhou, mas você vê o Diniz, a situação dele hoje já mudou completamente, né? Então não dá para dizer que o Diniz é o melhor técnico do Brasil. Quem diria isso? Dorival é o melhor técnico do Brasil. O trabalho que o Dorival faz na seleção é razoável. No máximo, o trabalho que ele fez no São Paulo no passado, mesmo com a Copa do Brasil, não foi brilhante. No Flamengo já está ficando para trás, já foi em 2022. E também um trabalho com certos altos e baixos. Um trabalho consistente de um técnico brasileiro há muito tempo que não tem. Desde o Tite lá atrás no Corinthians, talvez, enfim. Mas a forma como o time se transforma com o Felipe Luiz, eu acho que diz muito sobre o Tite. Eu chego à conclusão, até escrevi sobre isso, que o Tite realmente parece que ele parou um pouco com as mesmas ideias, com o futebol que se modificou. Tanto que você teve jogos em que encaixou o jogo, funcionou, o Flamengo fez alguns bons jogos com ele, e outros muito ruins, e uma Libertadores muito fraca. E o Felipe sendo um novato, por mais que ele tenha potencial, ele é um técnico iniciante. Isso é uma obviedade, uma constatação. Ele está conseguindo fazer o Flamengo. Listen, I am confident that we can win this tournament with Real Madrid. I'm confident. Yeah, no, because I know teams are going to be tired. They haven't got as big a squad as us, and they have older players than us. So I'm I don't know if you are playing well, but one of the biggest squad in the world you have. Raul, we are playing so well. We are playing so well. They want us to be in the title race. That's how well. I don't want you to be in the title race. That's how well you are in the title race. You are in the title race right now. But all I'm saying is you've just made yourself second favourites in front of Bayern Munich, in front of PSG, in front of Atletico Madrid, in front of. We might not play some of these teams, so it's not a problem. Well, you will eventually. Not necessarily. Might be Real Madrid that plays them and knocks them out. Yeah. So what makes you second favourites? Well, don't worry, we're not second favourites. You're a shameless human being. You're trying to get my head around it. Unbelievable. Real Madrid are favourites. Yeah, well, I mean, we are favourite always. I know that not everyone said the same, but yeah, we are favourite, and we had to be favourite, and we had to win. But the second favourite is gonna be for me, City. They're gonna come back, They are gonna come back, I think. But I would like to see as well one from America, like Boca Juniors, River. I think they can do a great tournament. Botafogo, he just won it. I mean, we're talking about. But Botafogo, I have respect for Arsenal, Robbie. But for me, Botafogo is like Arsenal. They just won the first league in the history. Maybe they don't have experience in the big tournament. But you're talking about Arsenal won the league. Sorry? They didn't win the league. No, but what he's saying, right?
But you're talking about we're sort of talking up these teams like Boca Juniors and River Plate, but they didn't qualify. They didn't get nowhere near as far as Botafogo. So I'm talking about what these we're talking about the history of these clubs, but now. Yeah. And where does this actually count as this season or is this next season? No, I think it's. Well, I think it's this. It's the end of the season. It's the end of the season. So what is that then? This season or next season then? Both. Do you know what I mean? Yeah, both, I guess. But my logic is that all the teams that you're mentioning that are in the Champions League are going to have tougher seasons than us because they're in the Champions League. We're in the Conference League, making 11 changes every game. So we as a team should have more energy, and we should be able to get ourselves through the season physically much better than a lot of these top teams you're mentioning. If we can't do that, then fair enough. But that's how I'm looking at it logically. Yeah. Well, there you go. Also, what was that? Sorry, I was trying to read the super chat because my computer just froze up. Last one we got up to. Can we get the panel's choice between Messi and Ronaldo? Messi. Says Paris Messi or Ronaldo? Messi.